Houve uma tempestade de desinformação e mentiras. Nenhuma outra guerra é contabilizada como Gaza, pois há a obsessão pelos números incentivada pelo Hamas. Sim. Na verdade, estamos jogando o jogo deles. O grande erro de Israel nos últimos anos foi tentar combater emoção com fatos. Estou animada por receber hoje no estúdio em Jerusalém Andrew Fox, pesquisador sênior da Henry Jackson Society e uma voz da razão durante os últimos anos de guerra. Andrew, seja bem-vindo. Obrigado por me receber. É ótimo estar aqui. Adoro que você esteja tanto em Israel e obrigada por ser essa voz de clareza no deserto que foi a névoa dos últimos 2 anos e meio, não só da guerra militar, mas também da guerra narrativa. Sim, trata-se de manter a justiça na conversa. Bem, com certeza. É só obter representação justa e tratar Israel como qualquer outro país. Bem, essa é parte do motivo de estarmos aqui, os dois pesos e duas medidas, não é? Sim, exatamente. Sabe, vimos uma tempestade de desinformação e mentiras e um padrão realmente diferente sendo aplicado a Israel. Você se surpreendeu? Você já tinha envolvimento com algo ligado a Israel antes de 7 de outubro? Eu era acadêmico do Oriente Médio e fiz mestrado em questões estratégicas da região, por isso conhecia bem sua história. E, sabe, mesmo olhando para trás para os anos 70, se você olhar, por exemplo, para a mídia na Alemanha Ocidental, o tipo de mídia mais à esquerda, pró-soviética, estava usando exatamente o mesmo roteiro que vimos nos últimos 2 anos e meio. Sim. Mas desta vez está turbinado com as redes sociais, tempestades de bots e toda a nova tecnologia como deepfakes e IA, etc, etc. Então, sabe, isso já aconteceu antes, mas nunca na escala que estamos vendo agora, e ainda está acontecendo. Sim, ainda está acontecendo. Mas você foi uma das primeiras a dizer: vamos nos acalmar, pessoal. No meio de uma guerra, você não sabe os números. Todo mundo ficou tão obcecado com esses números que todo dia aparece uma nova mentira, sabe, vindo à tona. Ah, não, bem, talvez fossem tantos mortos ou outros tantos, ou menos inocentes. E você tem falado bastante sobre isso. Qual é a sua avaliação de tudo isso? Acho que podemos dividir isso em duas partes. Tem a parte que são os números imediatos. Sim. Quando dizem 500 mortos, você pensa que não pode ser verdade. Você não consegue checar isso em 5 minutos? Consegue. Exato. Já pedi ataques aéreos no Afeganistão. Eu conheço o caos que eles causam, os danos aos prédios e escombros. Não dá para chegar a um número tão rápido, então sabemos que isso é absurdo. E aí, quando se trata da outra parte disso, que é aquela lista muito famosa que é atualizada diariamente e que a ONU tem exibido e a mídia mundial tem divulgado, isso é uma tática deliberada. Isso é absolutamente uma tática deliberada do Hamas, Certo, Nenhuma outra guerra no mundo é contabilizada como Gaza. certo. Se você consultar a Wikipédia sobre mortes no Afeganistão, verá uma margem de erro de 100 mil. Então, Guerra de 20 anos. quantas foram as baixas no Afeganistão? Segundo a Wikipédia, entre 100 e 200 mil. Então, entre 100 e 200 mil, o que significa que, mesmo hoje, anos depois do fim da guerra, ainda não há clareza real sobre quais foram os números finais. Mesmo assim, Israel é cobrado por esse padrão absurdo de ter que saber no dia seguinte. Sim. E na verdade isso não importa. Pode soar frio, pois toda morte importa para os entes queridos. Não digo que não importa em nível humano, claro que importa, mas em um nível legal, em um nível estratégico, né? O que importa é como essas pessoas morreram. Foi lícito, foi proporcional? Sim. Essa é a pergunta que deveríamos fazer. Ao nos fixarmos nos números como o Hamas quer, acabamos jogando o jogo deles. Estamos aceitando o argumento nos termos deles. Eu fiz isso, trabalhei bastante com esses números e publiquei um artigo pela Henry Jackson Society. Olhando para trás, me arrependo, pois fui sugado para o jogo deles também. Todos fizemos isso, Andrew. O que mais poderíamos fazer? Estamos condenados de qualquer jeito. Se não apresentarmos um argumento forte contra mentiras e calúnias, não reagimos. Se reagimos, jogamos o jogo deles. Estávamos jogando o jogo deles desde o momento em que o 7 de outubro aconteceu, porque o que mais poderíamos fazer? De certa forma, eles nos deram um checkmate. Sim, e isso destaca outra questão. O Hamas é um inimigo muito eficaz. Sim. Sabe, acho que nunca vale a pena subestimar seus inimigos. E eu acho que o Hamas é muito, muito inteligente. Eles são muito estratégicos, eles sabem exatamente o que estão fazendo. Tenho certeza de que eles têm psicólogos na equipe, pois a precisão e crueldade de algumas ações. Com os reféns, você quer dizer? Sim, é um ótimo exemplo. Eles sabem o que fazem e são muito bons nisso. Sim, eles são ótimos nisso e também na guerra de propaganda. E claro, quando você tem os cataris injetando dinheiro na Al Jazeera, que eu chamei de TV Goebbels, então,
A combinação é a campanha de deslegitimação e demonização que vimos nos últimos 2 anos e meio, onde as pessoas estão obcecadas por números, sendo que antes não saberiam nenhum número de nenhuma guerra. Agora todo mundo é especialista, Andrew. Todo mundo. Claro, a indústria de fake news multiplica esse número por 10 usando modelos estatísticos aleatórios recém-inventados. Exatamente. E é esse chicote que usam para atacar Israel. Sim. Então, é isso. Acho que você lançará em breve o livro Redenção, a Guerra das Sete Frentes de Israel. Fale um pouco sobre essa obra que você escreveu. Bem, minha inspiração realmente antes de tudo, começa com o que aconteceu, você sabe, o inimigo de 7 de outubro. E há essa história de redenção durante a guerra, pois Israel, do ponto de vista militar e estratégico, agora está em posição muito melhor do que em 6 de outubro, não está mais cercado por todos. E eu acho que é realmente importante que você não pode olhar apenas para uma frente dessa guerra isoladamente. Tudo está conectado. Pouco se noticiou no Ocidente que milhares foram deslocados do norte de Israel pelos foguetes do Hezbollah. Isso foi ignorado até que a operação dos Pagers colocou isso nas manchetes mundiais. As frentes síria, iemenita e iraniana estão todas interligadas. O que ocorreu em uma influenciou as outras. Então é realmente importante, eu acho, contar essa história de forma completa. Vou tentar isso quando terminar meu livro. Bem, isso é incrível porque eu acho que você está realmente certa. Eu acho que você está correta. Eu não acho que as pessoas enxergam isso. Mas você, como especialista militar, sentiu que tudo foi planejado por todos os aliados ao mesmo tempo? Você acha que, ao ver um entrar, os outros decidiram entrar também? Minha impressão é que Sinwar agiu cedo. Sempre foi esse o plano. Ele agiu cedo, não foi? Sim, o Comando Norte das Forças de Defesa de Israel sempre esteve preocupado com o dia 7 de outubro, mas vindo das forças Radwan do Hezbollah em vez das forças Nukba do Hamas. Sim. Eles estavam prontos para isso. Acho que uma das melhores decisões da guerra foi posicionar divisões no norte, o que desestimulou o Hezbollah. No dia seguinte, no dia 8. Acho que foi no dia 7, na verdade. Dia 7. Sabe, uma das primeiras decisões que Gallant tomou foi mover aquelas divisões para o norte. E eu acho que isso potencialmente impediu que a situação escalasse tão gravemente quanto poderia ter acontecido. Digo, você imagina, sabe, sempre que me sinto traumatizada pelo 7 de outubro que todos nós vivemos aqui, como você sabe. Sabe, alguém me disse uma vez, você imagina se o Hezbollah tivesse atacado em 7 de outubro junto com o Irã e os Houthis? Quero dizer, o que teria acontecido? Quero dizer, é impensável. É realmente impensável. Então, o fato dele ter agido cedo, seja lá por qual motivo, por causa das comunicações ou não, seja o que for, ele achou, não sei, ele pensou que teria mais sorte. Acho que foi isso que decidiu a guerra nesses 2 anos dolorosos. Sim, acho que é uma avaliação justa. Sempre precisamos analisar os dois lados. Sim, Precisamos analisar tanto as decisões de Israel quanto as do Hamas, com certeza, porque é assim que você aprende lições. sim. Acredito que, ao analisarmos essas decisões, isso ocorreu no início de outubro, antes do dia 7, durante o processo de decisão do Hamas. Se você observar a papelada achada com alguns combatentes que cruzaram a fronteira, verá que eles planejavam chegar a Jerusalém, se possível. Sério? Sim, eles iam avançar o máximo possível dentro de Israel e, ao mesmo tempo, Eles não estavam exagerando na aposta? essa é a outra metade da questão, certo? Eles transmitiram tudo ao vivo por dois motivos. Primeiro, para projetar força. Em segundo lugar, acho que a ideia era inspirar a Cisjordânia, o Hezbollah e talvez até a Síria a se levantarem, tentando mobilizar todos. Tipo, olha o que fizemos. Vamos lá, vamos fazer da entidade sionista uma coisa do passado. O que aconteceu com o resto dos chamados colegas aliados deles? Você acha que eles realmente ficaram tipo, ah, não? Ou o que você acha? Por que acha que eles não se inspiraram nisso? Deslocar as forças de defesa de Israel para o norte foi um grande fator de dissuasão. Não posso subestimar isso. É uma percepção interessante. Nunca tinha pensado assim. E então, claro, você também tinha uma presença americana significativa. Verdade. Biden fez a parte dele no começo da guerra. Ele disse: não faça. E ele enviou militares, posicionou o porta-aviões na região. Acho que isso foi um grande fator de dissuasão, porque você não está mais lidando apenas com Israel. Agora você está lidando com a Marinha dos Estados Unidos e como o Irã pode estar prestes a descobrir, ou talvez já tenha descoberto quando isso for ao ar. Sabe, a Marinha dos Estados Unidos é algo muito diferente de praticamente qualquer outra força de combate do mundo. Então, já que você fez essa transição tão bem para o Irã, sabe, eu não sei, você vem muito a Israel. Quero te fazer uma pergunta pessoal. Você sente que estamos em um momento pós-guerra ou acha que estamos prestes a entrar em outra guerra? Porque eu sinto que estamos nesse limbo de, sim, mais ou menos terminamos com Gaza, mas vamos ver o que vai acontecer com o Irã. Ou você sente que existe um sentimento de pós-guerra aqui agora?
Eu acho que é os dois. Eu realmente acho que é os dois. Sabe, eu tenho amigos que trabalham em algumas unidades bastante especializadas das FDI e eles foram convocados ontem à noite para voltar a vestir o uniforme. Então, percebe-se que o Estado de Israel está levando isso a sério e entende o que pode estar prestes a acontecer. Mas ao chegar em Ben Gurion, não há mais cartazes de reféns, o que chama a atenção. Não é incrível? Essa é a primeira vez. Eu nunca, Primeira vez que eu vi. Primeira vez. eu nunca, com toda a viagem que fiz representando Israel desde 7 de outubro, nunca imaginei, nem por um segundo, que chegaríamos a um ponto em que não haveria mais cartazes. E você, achou que o Hamas desistiria? Não, eu não achei. Essa vantagem, Sempre achei que a libertação dos reféns passava por Doha e, em menor grau, por Ankara, mas não via o instrumento de pressão lá. Nunca pensei que Trump simplesmente o subornaria, o que, na verdade, é até genial se pensar bem. como assim? Então, Qatar, você em troca disso? Nós subornamos o Catar. Sim, eles conseguiram todas as garantias de segurança. Para um país pequeno, em 2 anos, tornaram-se um ator-chave no Oriente Médio. São 330 mil pessoas, eles não têm exército. É realmente incrível. O que o dinheiro pode fazer? Sim, absolutamente. E agora eles estão, você sabe, em uma posição estratégica. Sim, eles foram brilhantes, mas eles têm uma base militar. Sim, Eu entendo. Vamos focar no Irã, pois isso é importante e sentimos que algo está ocorrendo. Você é especialista militar. Me dê os cenários, Andrew, porque todos estão tensos. Não sabemos o que vai acontecer. É um tigre de papel e uma guerra curta, como a de 12 dias ou algo mais longo? Israel fará o trabalho sujo? Os Estados Unidos vão entrar no fim? Qual sua avaliação? Não vamos cobrar por isso. quero dizer, há tantas opções na mesa, mas acho que precisamos considerar, antes de tudo, que a força militar é apenas uma das alavancas da arte de governar. A diplomacia e a economia são as outras duas. E provavelmente em 2026 a informação é a quarta. Sim. Vimos todas essas alavancas sendo acionadas recentemente. As sanções estão funcionando. Washington está tentando algo que parece diplomacia. Eu sou cético quanto a isso dar certo algum dia, sabe? Fazer um acordo com os iranianos. Você acha que eles só querem dizer que tentaram? Sim, eu acho que sim. Certo, eu acho que sim. Eu não acho que alguém faria isso. O que eles já fizeram? Não fizeram? Fizeram sim. Sim. Isso também permite que a terceira alavanca atue, levando equipamentos e materiais ao Golfo, prontos para atacar. Já vimos 2 grupos de porta-aviões. Certo. Grande chegada de caças de várias bases europeias. Ainda não se compara ao que foi no Iraque, mostrando como aquela campanha foi enorme. Se eles têm equipamento suficiente no teatro de operações para derrubar o regime, ainda precisa ser decidido, para ser sincero. Mas quando você olha para as opções militares disponíveis, eu vejo 2 possibilidades. Certo. A primeira é um ataque limitado para tentar forçá-los a negociar e desistir do iraniano. Eles estão à mesa, mas não levam a sério. Eles não concordaram. Eles concordaram em fazer qualquer coisa. Primeiro seria um ataque de advertência, avisando: se não negociarem e atenderem nossas demandas, haverá mais ações. Isso abriria caminho para uma escalada. Ou eles poderiam atacar intensamente com ondas de ataques aéreos quase diárias ou semanais, desmantelando sistematicamente o regime, a Guarda Revolucionária Islâmica e instituições de segurança. Agora sabemos que Trump não gosta de guerras prolongadas. Isso mesmo. Pode acabar sendo algo intermediário, com um grande ataque aéreo sem efeito decisivo, Mas não foi isso que tivemos em julho? praticamente. O que é preciso para derrubar o regime? Porque, quero dizer, para nós em Israel, sempre sentimos que a grande guerra vai ser com o Líbano, sabe? Com o Hezbollah. E conseguimos cortar as pernas deles antes mesmo de começarem. Fizemos o mesmo com o Irã, de certa forma. Conseguimos destruir metade dos lançadores deles, sabe? Metade do alto escalão militar deles. Todos os cientistas nucleares antes mesmo da guerra começar. A pergunta é: ainda temos outros truques para usar? Como o povo se levantou, não seria a hora de fazermos algo menor? Talvez seja só meu lado otimista pensando assim. Fazer algo menor, o povo assumiria. Ou será que é muito? É, Talvez, mas o regime iraniano possui 1 milhão de homens armados. 1 milhão de homens, Sim. de quase 100 milhões de pessoas. Sim, então eles estão mortos. É muita gente, muitos deles lealistas fundamentalistas, com fé religiosa nisso, não apenas pagos para fazer isso. Eles estão muito motivados a não mudar de lado, desistir ou se recusar a lutar. Isso torna as coisas desafiadoras. Existem 11 comandos regionais da Guarda Revolucionária no país, cada um com vários comandos subordinados. Então, se você quiser desmontar esse aparato de segurança, você tem que atingir todos eles. Essa é uma lista de alvos enorme. Então, 11 comandos, 11 comandos. níveis abaixo dos 11, claro. E havia alguma credibilidade nos relatos de que alguns deles estavam mudando de lado?
E também os iranianos têm o próprio exército, que não é a guarda revolucionária, ou que eles estavam mudando de lado, ou que a polícia estava mudando de lado. Isso era só um desejo, uma ilusão? Quero dizer, nunca vi nada realmente confirmado sobre isso, e claro, eles têm aquele bloqueio de mídia, o que torna muito difícil conseguir informações diretamente do local. Também vivemos uma guerra de informações. Claro. Haverá relações públicas e propaganda de ambos os lados. Eu considero nossos esforços, os esforços ocidentais, esforços israelenses, americanos e europeus, você sabe, não malignos, mas certamente estão tentando pressionar o regime. Claro, e também para ajudar a diáspora iraniana e dar esperança para eles também. Mas veja, estamos procurando três coisas quando se trata de mudança de regime. Você procura algum tipo de choque militar, que é quando as pessoas mudam de lado ou se recusam a lutar. Você busca uma revolta popular, que já ocorreu e foi duramente reprimida. Se ainda houver disposição para tentar novamente, isso será algo interessante de observar. E por fim, um choque psicológico. Isso seria algo como um comandante ou líder de alto escalão mudando de lado, desertando, sendo morto, fugindo, algo assim, algum movimento sísmico importante. Pense em Assad fugindo da Síria. Sabe, é esse o equivalente que estou pensando aqui. Então, estamos procurando realmente por essas três coisas, e ainda não vimos evidências suficientes para afirmar de forma conclusiva se alguma delas já está em andamento. A menos que eu acho essa seja a essência do ataque, se ele acontecer. Não sei como você faria, mas você mata Khamenei. É, exatamente. E isso é, sabe, o choque. Sim, mas outro fator é que os iranianos aprenderam com a guerra de 12 dias. Sabe? Eles terão visto onde estavam suas fraquezas, onde estavam suas vulnerabilidades. Eles vão ver como Israel destruiu facilmente suas defesas aéreas. Então, eles passaram os últimos 7 ou 8 meses mudando de tática. Mas será que esse tempo é suficiente para mudar, se reestruturar e recuperar tudo o que eles perderam? Falamos sobre o Hamas, sua adaptabilidade e inteligência. Não se deve subestimar o inimigo. Nunca. É importante não fazer isso. Tive uma reunião no mês passado em Tel Aviv, onde acreditam que os estoques de foguetes já retornaram ao nível anterior à guerra de 12 dias. Uau! Dizem que eles compraram foguetes chineses. Foguetes, ainda assim, Não são? eles explodem, ainda machucam pessoas. Então, se eles conseguem ou não lançá-los é outra questão, porque não sabemos como está a situação dos lançadores, já que, obviamente, Israel foi incrivelmente bem sucedido em destruir esses lançadores. Existem muitas variáveis aqui. Nunca é fácil. Quem diz o contrário é tolo ou mentiroso. E você decidiu vir neste fim de semana? Só estou esperando conseguir voltar para casa. Yes. Ontem teve uma certa confusão. Um ex-membro das forças de segurança, um cara do alto escalão, disse na TV israelense: "Eu não sairia neste fim de semana." E as pessoas ficaram malucas. E o ministro das Finanças disse: "Não, não, não, esqueçam o que ele disse." Então é assim que estamos, não é? Estamos todos tensos, mas já estamos assim há 3 semanas. Achei que isso aconteceria há 3 semanas, mas agora vejo que ninguém estava pronto. Bem, o Trump tinha o porta-aviões lá no Caribe por causa das suas artimanhas na Venezuela. Certo. Há uma lição importante para a Casa Branca e o Pentágono sobre manter os porta-aviões onde são necessários. Os Estados Unidos têm cerca de 11 grupos de porta-aviões, mas só metade pode operar ao mesmo tempo, pois o restante fica em manutenção. E quantos nós temos aqui agora? Temos 2 deles aqui agora. E você acha que isso é suficiente? Talvez. Depende dos objetivos deles. Querem uma campanha longa de vários dias ou semanas com ondas sucessivas? Isso basta? Provavelmente não, a menos que queiram algo mais limitado. Aí sim. E Andrew, você acha que isso seria completamente impossível sem tropas em solo? E essa é realmente a grande questão, porque veja, nós já temos tanto. É isso que todo mundo está. Há muitos exemplos de mudança de regime fracassada no Oriente Médio, com e sem tropas em solo. Você sabe, o Iraque foi um desastre. A Líbia também. Sim. A Síria levou séculos para o Assad realmente ser derrubado. E mesmo assim, ele só foi derrubado por causa de incidentes internos. Ele foi derrubado porque o Hezbollah estava fora de ação. E isso só aconteceu por causa da guerra com a gente. E depois a Turquia apoiando o HTS para entrar lá e derrubar ele. Há muitos exemplos de falhas. Por isso, o essencial é planejar e ter a estratégia certa. Se analisarmos essas situações, nosso erro foi não definir um objetivo estratégico final claro. Estamos usando força militar para atingir este objetivo político. Certo. E se você pode tirar uma lição clara dos últimos 20 anos, é a necessidade disso. Israel, até certo ponto, cometeu esse erro em Gaza. Por 2 anos perguntamos, qual é seu objetivo final? Isso é realista e alcançável? E no final, sabe, o Sr. Trump fez a intervenção decisiva. Sim. Mas sim, isso, sabe, remonta diretamente a Clausewitz. Volta diretamente ao pensamento prussiano do início do século XIX. E é uma lição que é atemporal.
Bem, sim, nós não somos ótimos em estratégia. Somos mestres em tática, mas não somos bons em estratégia. Talvez seja porque não pensamos a longo prazo e vivemos um dia de cada vez aqui. E também, é absurdamente complicado. É, Sabe, isso é verdade. é uma partida de xadrez 10D no Oriente Médio, pois cada ação gera reações inesperadas e nunca se sabe qual será o rumo. Sabe quem viu Assad caindo? Ninguém. Não, sério. Ninguém viu isso acontecendo, sabe? E é assim que as coisas podem mudar rapidamente por aqui. Isso torna a formulação de estratégias muito difícil. Estou dando uma de estrategista de sofá aqui. Não, não, mas está certo. Você não pode, sabe, cravar e dizer que isso é o que vai acontecer em um ambiente tão complicado onde qualquer coisa pode acontecer. Só estou torcendo pelo melhor. Qual seria o melhor resultado se pudermos sonhar? O sonho absoluto é que essas três alavancas, militar, diplomática e econômica, façam o regime simplesmente desistir e fugir. Certo? Quando eles notarem que não há saída. Não há saída, estão encurralados, o povo vai se levantar. Eles obviamente têm apoio secreto dos Estados Unidos e de Israel no local. Eles entendem o recado e dizem: Ei Putin, podemos conseguir uma dacha? Vai ficar um pouco, vai ficar um pouco lotado em Moscou, não vai? Eles já têm o Assad lá. Já fiz 3 exames de vista com o Assad. Há males que vêm para bem. É realmente incrível. Então, em que você está focado atualmente, Andrew? Qual é o seu principal foco? Em termos de assunto ou de atividade, Sim, ambos. atualmente sigo uma abordagem diferente, pois a situação militar se acalmou nos últimos meses. Tenho formação em psicologia e experiência militar. Tenho um artigo para publicar sobre psicologia da desinformação, explicando por que o cérebro é enganado e como agentes mal intencionados nos manipulam para acreditar nela. Talvez você possa nos ajudar a criar uma boa estratégia para a guerra narrativa que perdemos feio. Sim, e na verdade eu estive em Israel em uma conferência falando exatamente sobre isso esta semana. Então você sabe, as pessoas estão cientes do problema. Veja, é um problema de 2.500 a 3.000 anos, pois tem raízes no antissemitismo. É um belo. Jogo de números. Sim e não. Nós não temos nenhuma estratégia. Nós não temos pessoas. Para a área de informação, com certeza, sim, eu concordo com você. Nós não temos nenhuma estratégia. E também, minha grande crítica é que a nossa, seja lá como você queira chamar, nossa guerra de narrativas é altamente politizada. E eu realmente acredito que deveríamos ter, assim como temos uma autoridade de inovação, deveríamos ter uma autoridade de guerra de narrativas, com profissionais, com departamentos. Leve isso a sério. Eu concordo completamente. E o grande erro que Israel cometeu nos últimos anos foi tentar combater emoção com fatos. Exatamente. Se quiser discutir com seu parceiro, marido ou esposa, Não se trata do fato em si. quando a situação esquenta, você fala calma, está sendo irracional. É. Como isso acaba? Só piora a situação. Você pode perguntar para o meu marido. Só posso imaginar. Mas, sabe, é isso que Israel tem feito, porque as pessoas ficam revoltadas com a imagem de uma criança morta, ou seja lá o que for. É, A resposta de Israel tem sido: foi um ataque aéreo legal e proporcional, ou seguimos um processo de seleção de alvos. exatamente. As pessoas dizem: não me interessa, estou revoltado com a morte dessa criança. O que eu entendo? Com certeza. Lidar com essa emoção é realmente complicado. E então você está escrevendo um artigo sobre guerra psicológica, e eu realmente acredito que estamos nessa guerra híbrida. Então é militarmente e, claro, propaganda, uma narrativa. E a psicologia faz parte dessa propaganda, dessa narrativa, não é? Mais do que nunca, vivemos na era das redes sociais, o que chamo de guerra convergente. Convergente. Peguei o meu termo do Eric Weinstein, o cientista. Ele chama de híbrida, mas gosto de convergente. Esse é um termo comum. Convergente é meu termo, eu que inventei. Legal. Acredito que já superamos o híbrido, pois tecnologia, informação e táticas agora se misturam totalmente. É, E um ótimo exemplo é: pense na pausa entre a operação em Khan Yunis e a operação em Rafah, em Gaza. Houve uma pausa de 4 meses entre janeiro e abril, quando eles realmente entraram, e isso aconteceu por causa de informações. Todos os olhos em Rafah, lembra disso? exatamente. E foi isso que fez o Biden impedir Israel de entrar. É isso que eu continuo dizendo às autoridades israelenses. Eu continuo dizendo para eles: vocês acham que é algo separado, mas na verdade tem implicações para a segurança nacional. E eu uso esse exemplo. É. Bom, agora você tem o termo guerra convergente, e isso estreou no JNS. Muito bom. Você ouviu aqui primeiro Guerra Convergente por Andrew Fox. Então, se você estivesse nos aconselhando agora, qual seria a primeira coisa que faria? Vamos supor que agora você é a conselheira do governo de Israel. Eu gostaria, seria meu sonho, que alguém viesse de fora e dissesse: gente, vocês precisam de uma solução. Acho que eu começaria pequeno. Eu começaria com o entendimento de que isso não é uma vitória rápida.
Certo. Isso é difícil porque na era das redes sociais você espera essas doses instantâneas de dopamina, sabe? As pessoas são viciadas em soluções rápidas. Isso é, na prática, um programa de recuperação de 20 anos. Eu concordo. E penso quando o Qatar começou há 20, 30 anos. Sim, trata-se de construir desde o início. Busque criar afinidade emocional com Israel e o mundo. Mostre por que Israel é importante. Mostre que os israelenses. São pessoas comuns? Exatamente. Hesito em dizer, mas essa é a percepção. Sabe, os israelenses têm chifres e tudo o que fazem é sair por aí matando palestinos. Sim, obviamente, isso é um absurdo. Com certeza. É preciso criar afinidade no nível mais básico, com uma campanha pequena e gradual para fortalecer esse vínculo e destacar pontos positivos sobre Israel. Você sabe, os incríveis avanços médicos, os avanços tecnológicos, sabe, a forma como Israel é uma força para o bem no Oriente Médio e no mundo em geral, Sim, e mostrar isso para as pessoas de forma humana, em vez de dizer, criamos uma cura para o câncer, sim. e dizer, olha, aqui está alguém de, sei lá, Chicago, que se curou graças a isso. Agora ele ganhou mais 20 anos de vida e está com os netos. Humanizar essa história é essencial, eu acho. Não, eu concordo totalmente. Na verdade, isso me lembra da carta que Charlie Kirk escreveu para Netanyahu, dizendo exatamente o que você está dizendo e dizendo o que você poderia fazer. Uma campanha chamada Cara, você nos entendeu errado, esse foi o exemplo dele, e é algo muito parecido com o que você está dizendo. Concordo totalmente com você, mas ainda falta pensarmos em uma solução. Acho que nem chegamos a esse ponto. Onde esteve o Ministério das Relações Exteriores nesses 2 anos? Não. Sabe, não houve nenhuma rede estabelecida. E, na verdade, tudo o que o mundo realmente viu foi o porta-voz das FDI. Sim. E olha, eu gosto do Daniel Higari, ele é um cara legal. Mas um homem de uniforme ainda é um homem de uniforme com forte sotaque hebraico. Não vai ganhar. Não vai ganhar. Não vai ganhar. Mente. Não. Pois as pessoas não querem ouvir e não vai ganhar. Não acho que seja sobre um porta-voz. Já dei inúmeras entrevistas. É realmente sobre estratégia de comunicação, sobre fazer parte de algo em que todo mundo está lutando pelo mesmo objetivo. E não, sabe, imagine que você é um militar. Imagine lutar uma guerra sem comando militar. É o que todos estamos fazendo, de certa forma. Sim, eu concordo completamente. Simplesmente não existe uma estrutura de comando. Então, pensando agora no futuro de Israel, vamos supor que a guerra com o Irã acabou. Como você vê o novo Oriente Médio? Você mencionou isso antes? Toda essa divisão entre Arábia Saudita e Catar, da qual estou muito ciente, estou muito envolvida com o trabalho dos acordos de Abraão. O que que você acha da Arábia Saudita? O que você acha que está motivando eles agora a escolher um antigo aliado como inimigo, ou meio que dar uma guinada de 180 graus em relação a Israel, quando era isso que estávamos fazendo antes de 7 de outubro, e provavelmente, e acho que já provamos isso, e as evidências apareceram, que foi por isso que o 7 de outubro aconteceu quando aconteceu. Pois o que os islamistas menos queriam era que Israel fizesse paz com a Arábia Saudita. Sim, bem, acho que há dois motivos. Primeiro, a Arábia Saudita quebrou, Quebrou, então o grande plano deles ficou sem dinheiro. mas eles não têm muito petróleo? Eles têm, mas o barril precisa valer certo valor para viabilizar seus planos de longo prazo e agora está bem abaixo disso. Por isso, enfrentam um aperto financeiro. Nossa. O segundo fator, mais estratégico, é a concorrência no Golfo e Oriente Médio, que não existia antes da guerra, porque vimos Turquia e Catar ganharem grandes impulsos. Certo? Agora, isso gerou uma competição estratégica, já que a Arábia Saudita era vista como a superpotência inabalável do Oriente Médio. Eles eram. Agora eles têm rivais? E então agora eles não só então eles se juntam a eles em vez de ficarem com seus velhos amigos como os Estados Unidos. Eles fazem o que sempre fazem, jogam dos dois lados. Isso é praticamente a definição de como os Estados Árabes agem internacionalmente. Os cataris fizeram isso. Apostaram nos dois lados. Exatamente. Então eles vão receber grandes quantias de dinheiro da China, vão fazer acordos de bastidores com o Irã ao mesmo tempo em que falam bonito com Washington. E eles têm outra vantagem porque não são uma democracia de pensar em períodos realmente longos. Então eles vão se posicionar não para 2026, mas para 2046, se não for além disso. É, e eu acho que para eles, quer dizer, talvez isso seja só o que eu penso. Mas o fato de um futuro Irã livre, provavelmente em termos de preços do petróleo, não ajuda, porque eles são, sabe, tão ricos em petróleo bruto. Basta ter alguma capacidade de refino do Ocidente e pronto. O preço do petróleo cai. Sim, embora, claro, se eles minarem o Estreito de Hormuz, então o preço do petróleo vai subir e isso vai realmente favorecer a Arábia Saudita. Então é sempre um jogo de interesses por trás de interesses. E como eu disse, se você voltar para aquela questão militar, econômica e diplomática, eles estão absolutamente pensando nessas três esferas. Então, sabe, é realmente maravilhoso que você venha a Israel com tanta frequência. O que você faz quando volta para casa?
O que você conta para seus amigos, seus colegas, as pessoas com quem você conversa sobre a mentalidade daqui? Essa é uma pergunta realmente complicada. É realmente complicada porque eu acho que o charme de Israel é enorme e isso é algo sobre o qual eu falo muito. Você tem que estar aqui para realmente ver. Para entender, sabe, você tem que ver como é a orla de Tel Aviv, para realmente entender como é. E sabe, você tem que ver aqueles arranha-céus e tudo mais, sabe, parece qualquer outra cidade ocidental. É, E acho que muita gente não percebe isso, acho que esperam que seja meio ruim ou algo assim. É, mas, é, hum, além disso, há um amor e cuidado evidentes pelo país, perceptíveis para quem vê de fora. é, Tipo, isso aqui deveria ser deserto. é. E não é. E isso é por causa dos israelenses que demonstram amor e cuidado pela terra, o que realmente faz a diferença. Então você também precisa reconhecer que há imperfeições e falhas, como em qualquer país. Sim. Mas também fazer isso de uma forma bem humorada, eu acho. Bem, nós temos que fazer isso. Quero dizer, é isso que manteve o povo judeu vivo, não é? Nosso senso de humor sombrio. E você sabe, Andrew, nós dois somos britânicos. O que você acha? Você está preocupada com o seu país? Sim e não. Recebo essa pergunta de israelenses sempre. Sim, há uma percepção um pouco exagerada sobre como as coisas estão ruins. Sabe? Existem áreas que são indiscutivelmente ruins. Certo? Sabe? Eu vou perguntar. Eu sou torcedor do Aston Villa, então eu estava indo durante o mercado, certo? Uma bagunça. Eu recebi ameaças de morte por causa disso e isso não é normal, sabe? Isso não é normal. Então, há áreas problemáticas e uma certa subversão política. Você tem deputados pró-Gaza, Isso mesmo. isso é votar de forma sectária. No Reino Unido não fazemos isso, talvez só na Irlanda do Norte. Não votamos assim. Exato. Cada um tem seu deputado para a região e é nisso que eles deveriam focar. Sim, isso preocupa, mas na maioria dos lugares a vida segue, mesmo sem crescimento do PIB. Todos reclamam do tempo, filas enormes, obsessão por chá. Excelentes filas, isso com certeza. Algo que os israelenses ainda não aprenderam a fazer: entrar em fila. Gosto do check-in em Ben Gurion para observar as pessoas e ver como elas tentam. Fazer fila não é algo que Israel conseguiu dominar. Hum. E finalmente quero te perguntar, sabe, você ouve pedidos de diferentes partidos políticos e grupos no Reino Unido para, acho que, boicotar os laços de defesa de Israel com o Reino Unido. E eu disse algo curioso que li hoje, nesse tal de Zach Polanski, sabe? Eu não tenho nenhum respeito por ele. Mas ele diz que devemos parar de compartilhar informações de inteligência. E eu respondi dizendo: isso é para o seu próprio bem, não para o nosso. Pode comentar sobre o compartilhamento de informações de inteligência, Do ponto de vista militar, meu último artigo para a Henry Jackson Society foi Lições de Gaza. certo? Entrevistei quase 100 soldados das FDI e descobri como realmente lutaram. Podemos aprender com isso na próxima guerra. E há muito o que aprender com a forma como Israel fez isso. Existem dois países no mundo que são especialistas em combate atualmente, são a Ucrânia e Israel. E é uma loucura não aprender com o que Israel conquistou nos últimos 2 anos e pouco. Vou te dar um exemplo que realmente ficou marcado para mim. Existem 600 soldados israelenses vivos hoje que teriam morrido de seus ferimentos em 2016 por causa das inovações médicas e da forma como Israel fez uma mudança baseada em dados nos procedimentos médicos. Como 600 famílias, é incrível, 600 famílias têm seus filhos vivos por causa da forma como Israel inovou durante esta guerra. Por que não aprenderíamos com isso? Já fui a 13 funerais de colegas e amigos do Afeganistão. Uau! Pensar que alguns estariam vivos se tivéssemos aprendido com as forças de defesa de Israel é de partir o coração. Então, sabe, coisas assim, é como você disse, isso vai nos tornar melhores. Isso significa menos caixões chegando em Bryce Norton com a bandeira do Reino Unido se houver guerra. É disso que falamos. Nem estou falando do compartilhamento de informações sobre islamistas radicais que podem entrar na Grã-Bretanha e talvez já conheçamos. Recebemos vários habitantes de Gaza, lembrando que já erramos ao receber refugiados afegãos e tivemos que aceitar mais 13 mil por comprometer sua segurança acidentalmente. Ai, meu Deus. Lembre-se disso. E não acredito que um sistema tão falho tenha feito verificações de segurança adequadas em cada pessoa de Gaza que chegou ao Reino Unido. O compartilhamento de informações com Israel é essencial agora. Concordo com você, mas não quero ser tendenciosa sobre isso. Andrew, obrigada pelo trabalho incrível e por ser essa voz. Você é sempre bem-vindo aqui. O prazer é meu. Obrigado por me receber. Muito obrigada.